Olá, voltamos aqui ao nosso estudo do capítulo 2 e eu quero trazer as palavras do verso 10, uma vez que vamos hoje retomar e finalizar esses 4 pontos que o pensador e comentarista bíblico Warren Wiersbe trouxe e já temos feito nesses últimos estudos. Primeiro, a obra do pecado contra nós. Segundo, a obra de Deus por nós. Terceiro, a obra de Deus em nós. E o quarto, onde hoje queremos finalizar, a obra de Deus por nosso intermédio. É essa obra de Deus por nosso intermédio que o apóstolo Paulo traz no verso 10 desse mesmo capítulo 2. Pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. De fato, as nossas obras não nos levam ao céu, mas nós vamos levar as nossas obras para o céu. Tiago traz um texto importante que, se nós temos fé em Jesus, ele mesmo pergunta: se você tem fé, mostre as obras, mostre as ações, a demonstração de que você tem de fato uma fé genuína em Cristo. Martinho Lutero teve muita dificuldade de internalizar e aceitar a carta do apóstolo Tiago, trazendo esse comentário sobre de que a fé sem obras é morta. Na verdade, as obras não nos legitimam uma salvação. As obras não efetuam e engendram em nossa vida uma obra salvífica. A nossa salvação é tão somente pela fé. Ela é aplicada pela fé em Cristo, no momento em que cremos nessa morte expiatória, vicária, substitutiva de Jesus naquela cruz por nós. Entretanto, o apóstolo disse que nós fomos criados em Cristo, feitura de Deus em Cristo, para as boas obras. Seria a nossa visão teleológica, o nosso telos, a finalidade da nossa vida, é darmos um testemunho. Deus sempre esteve à procura de ter na terra um homem, um povo, uma nação eleita que desse testemunho acerca dele. E esse povo é a igreja. Deus chamou a igreja para ser a nação santa, povo eleito, propriedade dele, povo escolhido, a fim de que venham a proclamar as grandezas do seu reino. Vejam as palavras do apóstolo João no livro do Apocalipse, no capítulo 14, verso 13, ele diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Percebam que as nossas obras feitas aqui nesta terra, em Cristo, elas vão sim nos acompanhar. E essas obras que vão nos acompanhar falam de ações concretas, de testemunhos, de vidas que nós vamos ganhar para o reino de Deus, de ações simples que vão, juntamente com outras ações, até de terceiros, vão corroborar e contribuir para o reino de Deus. Paulo diz aos Coríntios uma frase muito conhecida: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Quantas vezes uma obra na vida de um homem, de uma mulher de Deus, ela vai ser atribuída assim, foi Deus quem realmente realizou, mas foi alguém que plantou a semente, alguém que pregou a palavra, alguém que orou, que intercedeu, um outro que veio reforçar aquela mensagem, aquela pregação, um presente, uma Bíblia, uma literatura cristã que foi entregue a essa pessoa. São obras, são ações, e nós fazemos isto porque de fato Deus nos amou, nos deu Cristo através da sua vida ali naquela cruz, morrendo por mim, morrendo por você, a fim de que hoje, uma vez resgatados, alcançados pela sua graça e a sua misericórdia, nós possamos também ser instrumentos de bênçãos para alcançar outras pessoas. De fato, as nossas ações não vão redundar em benefício próprio para a nossa salvação. Pelo contrário, a nossa salvação foi paga por um alto preço, e esse preço foi a morte do Filho de Deus,
naquela cruz. E eu quero trazer algumas reflexões. Paulo falou que a causa da nossa salvação é a justificação somente pela fé. Paulo olha para a causa da salvação e fala da fé. Tiago olha para a consequência da salvação e fala das obras. Paulo fala sobre as obras que são resultante da salvação. São as boas obras que disse Jesus em Mateus 5,16, que vão glorificar a Deus e vão dar um testemunho junto aos homens. E são também preparadas por Deus. Essas obras nós fomos preparados por Deus para que andássemos nelas, praticássemos, a fim de que os frutos sejam demonstrados a partir de uma obra salvífica de Cristo, chamada justificação, perdão, adoção em nosso coração. Quero trazer mais uma vez o verso 10. Pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Antes mesmo de Deus usar as nossas vidas, fazer uma obra por intermédio das nossas vidas, Deus quer erradicar a obra do pecado que aplicou em nossa vida, que foi contra nós, destruindo a imagem dele em nosso coração. E hoje, em Cristo, essa imagem é restituída, a imagem do Filho de Deus em nosso coração. Mas além da obra do pecado contra nós que estudamos, refletimos aqui sobre a obra de Deus por nós. A obra de Deus em nós, em nosso homem interior, como uma verdadeira poesia, feitura, carta viva dele em nossas vidas. E por fim, a obra de Deus por nosso intermédio. Deus abençoe a sua vida. Permita que o Espírito Santo realize, sim, uma obra em você, em seu homem interior. E na medida que essa obra vai sendo tecida, trabalhada, lapidando ali o seu coração, o meu homem interior, na imagem do seu Filho primogênito, Cristo Jesus. Na medida que essa obra vai sendo alicerçada, construída, é possível e com certeza que Deus vai fazer uma obra por nosso intermédio. E essa obra vai ser algo reluzente, algo que vai trazer frutos para a glória de Deus, porque será uma obra fundamentada, sedimentada na obra de Cristo, na cruz do Calvário, que foi aplicada em nosso coração. E, portanto, os frutos serão garantidos, porque não dependem de nós, depende dele aplicando em nossa vida. E apenas vamos concordar em aceitar e permitir que ele use as nossas vidas para a sua glória. Até breve no nosso estudo, aqui mesmo, examinando as Escrituras em Efésios. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu coração. Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe, muito obrigado.